Aquário, seja muito bem-vindo à sua leitura. É uma leitura intuitiva, tá, gente? O que vier na mesa é o que eu tenho para falar, tá bom? Aqui embaixo na descrição do vídeo tem o meu Instagram, tem o WhatsApp para agendamento de leituras particulares. Inclusive, eu estou oferecendo um desconto de 60% em uma leitura muito especial que eu criei agora, que é a leitura Escudo Oracular. Eu sempre crio leituras à medida que eu vejo a necessidade, né, conforme vem leituras aqui na minha mesa. E é uma leitura onde eu vou analisar 3 coisas da vida da pessoa, né, principalmente para quem está com um problema que não consegue resolver. É uma leitura onde eu vou analisar qual tipo de energia está atrapalhando a sua vida. Então, eu vou analisar primeiro a brecha que está no teu campo energético, né, se tem alguma inveja, alguma demanda, enfim. Da onde vem, né? Se é de alguém, se é de um local que você frequenta, se é de algum objeto, alguma coisa assim, e como resolver, né? A leitura vai disponibilizar também ferramentas para você resolver a situação. Enfim, porque às vezes pode ser uma coisa do tipo, sei lá, você recebeu um presente de alguém que a pessoa tem uma carga negativa muito grande, aquele objeto que está na sua casa está atrapalhando o andamento, está atrapalhando o fluxo das coisas. A leitura ajuda a identificar isso, tá? Bom, para saber como participar, enfim, mais detalhes, está aqui na descrição do vídeo, é só ler. E o desconto é somente essa semana, tá bom? Bom, vamos lá. Aquário. Como sempre, eu desejo boa sorte, espero que essa leitura possa te ajudar e peço a sua permissão para ter acesso à sua energia. Vamos ver qual a mensagem, orientação para Aquário nesse momento, quais são as energias presentes para Aquário. Saíram 3 cartas. O jogo de xadrez. 8 de pergaminhos, caminhos desconhecidos. 2 de rosas, mensageiros alados. Aquário, essa energia fala que eu tô falando com o aquariano meio perdido. Você tá um pouco perdido em relação a qual caminho seguir. Por mais que você tenha uma boa estratégia, por mais que você tenha... É como se assim, você tenha a faca e o queijo na mão, Aquário. Mas você tá em dúvida no que seguir. É como se você estivesse esperando uma resposta ainda. Por mais que você já tenha recebido. Ou alguns de vocês estão aguardando uma mensagem, uma resposta para tomar uma decisão. Mas você já tem tudo planejado, você já sabe o que você vai fazer, mas ao mesmo tempo você precisa de uma resposta ou que alguém faça um movimento para que você faça o seu movimento, para que você saiba como agir, tá? Mas eu sinto que eu tô falando com o Aquário que tá um pouco perdido em alguma situação. As areias do tempo. 6 de pergaminhos. Uau! O arcano maior vontade, conhecimento em mente. Esses símbolos aqui, né? Esse simbolismo traz uma integração energética, espiritual. Lembra que eu falei, você tem a faca e o queijo na mão. Alguns de vocês têm um trabalho para desenvolver, outros têm alguma coisa para fazer, pode ser uma missão, uma missão, um trabalho para ser desenvolvido. Às vezes não é um trabalho no sentido de emprego em si, mas tem algum tipo de trabalho para ser desenvolvido e você tem tudo para fazer. Mas tem alguma coisa te trazendo dúvida. Outro arcano maior, a biblioteca kástica. Alguns de vocês têm dúvida da capacidade de vocês, outros têm dúvida do caminho, e é como aqui a espiritualidade já fala, olha só, Aquário,
você pode estar em dúvida de um caminho, tá? Que já foi apresentado para você, ou que assim, você já sabe quais os dons que você tem ou o que você precisa desenvolver. Então não era para você ter dúvida no caminho. Eu vejo muito que você é com muitas ideias e você deixa as ideias de lado, ou você faz muita coisa, mas a coisa importante mesmo que vai dar uma direção para você ainda não aconteceu. Você ainda não fez. Os mensageiros alados aqui com a biblioteca Casca, sei, me fala de alguma resposta. Você tá esperando uma resposta que você já recebeu. Tá? Agora tem Aquário que vai ter acesso, tá, a algum tipo de conversa ou conhecimento, ou seja, através de um livro, de um estudo, um artigo, um documentário, não sei, que vai te guiar. Alguma coisa aqui, alguma conversa, alguma coisa a nível de conhecimento que vai guiar você, mais uma vez. Tá? Vamos entender com o tarô. É bem, um pouco misterioso aqui em Aquário. Um pouquinho misterioso. Mais Aquário. 8 de copas. Tem uma mudança de direção. 8 de ouros. Para muitos de vocês, nós estamos falando do lugar que você trabalha, ou com o que você trabalha, ou pode ser algum tipo de construção pessoal, alguma coisa que você está querendo construir sobre você. Só que aí você pode estar em dúvida se você deve desapegar ou deixar de fazer alguma coisa. Que coisa? 5 de ouros. É como se você estivesse correndo atrás do tempo, você estivesse colocando muita energia para você não perder algo. Eles falam, alguns de vocês podem ter se afastado da espiritualidade de vocês. E aqui você precisa se voltar, retornar para esse caminho. Você está no movimento de recuperar alguma coisa que você perdeu. Só que aí esse movimento meio que te deixa confuso porque você agregou algumas coisas e aí você quer se reconectar ou você quer recuperar alguma coisa, mas você não consegue desapegar daquilo que você construiu, que você agregou, enfim. É um caminho meio que assim, eu sei que eu sou muito bom em certa coisa, mas eu não sei para onde ir. Parece que eu me perdi, eu me desconectei, eu perdi alguma coisa importante no meio do caminho. Dez de copas. Eu vou ter que abrir mais cartas aqui para a energia de vocês, porque tá 7 de paus. Rei de espadas. Eles falam que tem algum tipo de afeição, alguma coisa que você se afeiçoa, tá? Que você precisa deixar para trás, Aquário. Tá? Vamos lá. Aqui em relação ao seu trabalho ou aquilo que você está
trabalhando para construir. Você precisa se posicionar, tá? É meio que assim, não dá para você agradar todo mundo, muito isso. Você faz muito, mas o ponto-chave você não faz, porque aqui precisa de algum tipo de posicionamento para que você não tenha mais perdas, ou para que você não perca tanta energia, para que você não fique direcionando a tua energia para uma coisa que não vai te trazer o retorno, tá? Mas tem muito uma coisa que não dá para você agradar a todos. E você, em algum momento, você vai ter que ter algum tipo de posicionamento que vai meio que fazer com que algumas coisas que você tem afeição saiam. Se é uma coisa de trabalho, por exemplo, fala que você precisa ter um certo tipo de posicionamento. Vamos dizer que você tem clientes, tá? Você vai ter que ter um certo tipo de posicionamento que pode afastar alguns clientes e mudar até mesmo o seu tipo de clientela, por conta da forma como você vai se posicionar. Ou pela forma como você vai estruturar o teu trabalho. E isso causa um tipo de confusão. O que eu faço? Eu faço, não faço? E essa falta de posicionamento tem trazido perdas para você. Porque a partir do momento que você traz clareza e determina coisas, tá? Você tem perdas, mas você tem ganhos também. Então, é meio que assim, eu sei que se eu me posicionar para essa pessoa, se eu me posicionar nessa situação, se eu me posicionar no meu trabalho, eu vou perder alguma coisa e eu não quero. Mas não tem como. Porque tem uma linha de mudança aqui nesse caminho que é justamente isso. Algumas coisas realmente têm que sair para dar espaço para outras, tá? Bom, vamos ver as energias externas de pessoas e situações que vocês estarão lidando. O carro. Quatro de copas. De fato, aqui mostram pessoas que ficarão insatisfeitas com alguma mudança sua. Tá? Rainha de ouros. Em contrapartida, existe crescimento. Existe é como se você fosse ter mais... ao mesmo tempo que algumas pessoas podem ficar insatisfeitas com a sua atitude, a sua mudança, o seu posicionamento, você atrai pessoas que vão te enxergar como alguém que tem algum tipo de autoridade, ou que tem um conhecimento, ou alguém mais sério. Tem muito isso aqui. Porque aquilo, se você agrada a todo mundo, quem você é, né? E a partir do momento que você se posiciona, seja no seu trabalho, na sua família, onde for, você ganha um respeito que você não estava tendo. Então, você colocar limites traz algumas perdas, mas você ganha respeito. E aí você atrai, na situação que você está, pessoas que respeitam você. Se é no trabalho, são pessoas que respeitam e vão pagar um valor justo para o que você faz. Porque aqui, se for dentro de uma questão de trabalho, você é muito amigo de todo mundo, legal com todo mundo. Sei lá, se você tem clientes, as pessoas vão ficar te pedindo desconto a vida inteira, não vão levar a sério o seu trabalho. Isso é só um exemplo. Mas aqui o seu posicionamento faz com que você seja respeitado. As pessoas vão ver você de maneira diferente. E aí, quem não puder montar em cima de você, porque você vai colocar limites,
Aí pode falar assim, ah, nossa, Aquário mudou. Aquário tá soberbo. Aquário tá diferente. Aquário agora tá se achando, tá? Porque aqui, olha só, Rei de Espadas e 5 de Ouros. Vocês têm que cortar aqui essa vibração de escassez de pessoas que estão aí se propondo a oferecer pouco para você. E eu não tô falando só de financeiro, eu tô falando de pessoas que vão... Ah, quando eu puder eu respondo a mensagem de Aquário. Quando eu puder eu falo... Sabe, você colocando limite, você vai ter um tipo de... um respeito onde as pessoas não vão agir como se você fosse aceitar tudo para sempre. Também, tá? Então, qual a atenção que Aquário precisa ter nesse momento? Alertas. A Torre. Falando de atenção e alerta, veio a Torre. 6 de Copas. O Louco. Você tem que romper definitivamente com uma atitude que você tem tido e você tem há muito tempo e você sabe que tem que romper. O Louco aqui, ele traz uma liberdade. Olha só que interessante. A Torre e o Louco mostra, é uma ruptura que traz liberdade. Aqui você tem que trazer a sua espontaneidade. Seja espontâneo, ô Aquário. Tá? Rompa com algum tipo de ingenuidade também, tá? É um momento assim, não seja muito ingênuo, você pode estar sendo muito ingênuo, muito sonhador com algumas coisas também, tá? Sonhador no sentido de... um sonhador, um idealista, de achar que, não, as pessoas mudam. Não, é você que tem que mudar, você que tem que se posicionar. Às vezes, a gente tem que treinar as pessoas a como elas vão tratar a gente, porque senão ela vai tratar do jeito que ela quiser também. Olha só, o Mago. Rei de Copas. Não é o momento de você ser muito bonzinho. Ó, vou voltar aqui no começo da leitura. 3 de chaves, o jogo de xadrez. Você tem que ser um pouco... Aquário, desculpa falar assim, mas você tem que ser um pouco mais esperto. Tem que ser um pouco mais esperto. 6 de espadas com louco. Você tem que dar atenção, você tem que mudar a forma como as pessoas te veem. E não é aí que tá. Não é que você tem que ser o que as pessoas querem. É bem o contrário. Esse Aquário aqui sabe que as pessoas veem você como uma pessoa mais boba, que aceita tudo, que é muito boazinha. Olha a energia de vocês aqui com 5 de ouros. Cortar com isso. Não sou mais assim, não. Eu sou muito mais sério. Mas ao mesmo tempo espontâneo. Aquário, os cuidados aqui, eles falam pra você, é um período que você tem que tomar cuidado com quedas, tá? Queda, assim... você vai fazer uma trilha, você pode quebrar o pé, sabe? Tomar cuidado com esse tipo de coisa, tá? Bom, vamos ver qual energia vai estar ajudando, não é ajudando, qual energia vai estar influenciando de maneira positiva a vida de Aquário nesse momento. Qual energia vai estar beneficiando Aquário?
Ás de fogo. Uma atitude nova, né, Aquário? Tá na hora de você mudar uma atitude sua. Ter mais paixão. Cuidar da sua energia. O Hierofante. Acenda ou reacenda a sua conexão com o espiritual, tá? Porque alguns de vocês estão meio que desconectados. Estão muito preocupados com o que os outros vão achar, muito preocupados com a imagem de vocês, muito preocupados em parecer um negócio. Então, assim, se preocupa com o teu espiritual, se preocupa ser fiel à tua energia, como você é, aos teus princípios. O resto vem, tá? Ó, As de Ouros. Você vai receber muitas oportunidades aqui de caminhos, de prosperidade. Você tem tudo, lembra? Tô falando com o Aquário que tem habilidade, tem facilidade de fazer dinheiro, facilidade de fazer contatos. Só que você tem que botar a sua cara de verdade, sem se preocupar com o que vão achar. Tá? Você vai receber uma oportunidade muito incrível, muito positiva. Muito, tá? Para muitos aqui, é um caminho que a sua espiritualidade falou com você, tá bom? Já foi informado para você, tá? Mensagem final para Aquário. Olha lá. Esse é o Hierofante, agora vem a alta sacerdotisa. Rainha de Espadas. Ai, Aquário. A Justiça. Mostre quem você verdadeiramente é. Ó, sem usar máscara, Aquário. 7 de Copas. Mostra quem você realmente é. Aí a espiritualidade, aí você é uma balança, tá? Se alguma coisa não aconteceu, se você ainda tá em dúvida do teu caminho, se uma situação ainda não aflorou, se alguma coisa ainda não deslanchou, é porque você ainda tá se segurando, você ainda tá guardando aí algo que você tem que colocar pra fora. É o limite que você tem que colocar. Ok? É isso, Aquário. Eu espero que essa leitura possa te ajudar e até o próximo vídeo.